Essa palavra dessa semana, querido, nós vamos estar ministrando, todas as igrejas plantadas vão estar ministrando essa mesma mensagem. O pastor Almir ministrou ela algumas semanas atrás, lá no Vila Vitória, e hoje todas as igrejas vão estar ministrando essa mesma mensagem aqui. Ela fala como acessar a graça de Deus. Como nós acessamos a graça de Deus, querido? É abrindo o coração para Deus. Acessar a graça de Deus, nós já estamos debaixo da graça de Deus. Mas como nós podemos acessar isso? Essa graça maravilhosa e tudo isso que nós falamos. Como acessar a graça de Deus? A graça de Deus está sobre o emprego, sobre a nossa vida financeira, sobre o nosso trabalho, sobre a igreja, sobre o seu casamento, sobre a sua vida pessoal. Então nós estamos debaixo dessa graça. Agora nós precisamos acessar essa graça de Deus. E existe algo interessante, mas antes de eu falar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 1, versículo 16 e o 17. Vamos ler o 16 e o 17. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz assim: e todos nós recebemos também da sua plenitude e graça, por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, por onde veio a graça? Todos nós recebemos também na sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém? Deus querido, toma essa palavra agora, Deus, para a tua igreja, que possamos receber do Senhor nessa manhã, Pai, como diz na tua palavra, a plenitude da tua graça, pela tua graça, porque ela veio não pela lei de Moisés, mas ela veio através de Jesus Cristo ter nos amado e se entregado por nós lá na cruz. Por isso hoje nós estamos debaixo da tua graça, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, como explicar a graça de Deus? A graça de Deus, ela veio através de Jesus sobre nossa vida. O que é graça, querido? Graça é favor de Deus sobre a nossa vida que nós não merecíamos. Ou seja, nós não merecíamos ter essa graça, mas pelo amor de Deus por nós, nós não merecemos, mas nós recebemos. Amém? Nós estamos aqui não por mérito nosso, mas por obra da crucificação de Jesus Cristo lá há 2000 anos atrás, que Ele resolveu nos dar. Então é favor de Deus imerecido. Irmãos, não sei se vocês assistiram, né? Muitos aqui não são da minha época, mas existia um desenho na televisão e fizeram até um filme depois do Pimentinha. Quem já ouviu falar do Pimentinha aqui? Né? O Pimentinha, ele era um menino, né? Assim, muito arteiro, né? Ele atormentava o senhor Wilson lá o tempo todo, né? Deixava o senhor Wilson lá de cabelo em pé, e o senhor Wilson todo o tempo correndo atrás do Pimentinha, querendo bater nele, fazer alguma coisa, que o Pimentinha, ele tinha prazer dele, ele atormentar o senhor Wilson. Mas lá no senhor Wilson existia a senhora Wilson. Quem lembra da senhora Wilson, que era a esposa do senhor Wilson? E o Pimentinha tinha um amigo e a senhora Wilson sempre fazia os biscoitos para eles, e sempre ela levava os biscoitos para o Pimentinha e para o menininho lá que andava junto com o Pimentinha. E teve um episódio, o Pimentinha fala assim, e os meninos se admiravam, né? Esse amiguinho do Pimentinha se admirava, falava, puxa, a gente apronta, faz tanta coisa, né? Desde o senhor Wilson, mas a senhora Wilson sempre nos dá biscoito. Aí o Pimentinha falou, sabe por que a senhora Wilson nos dá biscoito? Não é porque nós somos bons para ela, mas porque ela é boa para nós. Vocês entenderam? Não porque nós fazemos algo de bom para ela, mas porque ela é boa e ela faz biscoito para nós, querido. E assim é Deus.
Deus nos dá a graça dele não porque nós somos bons, mas porque ele é bom. Amém? Porque Deus é bom. E é por isso que ele tem nos dado tanta paz, tanta alegria, tantas coisas feitas na nossa vida. É por isso que ele dá uma gorjeta para o William, né? Para ele fazer o evento da célula. É por isso que, não porque o William é bonzinho, não. Não porque o Zé é bonzinho, porque ele foi, a aposentadoria dele antecipou, Zé. É porque Deus é bom para você. E mesmo você muitas vezes dando trabalho para Deus, mesmo o William dando trabalhão para Deus, mesmo nós dando tanto trabalho para Deus, e Deus faz algo na nossa vida porque Ele é bom. Então Deus sendo bom, e é por isso que nós acessamos a graça de Deus. Então você acessa a graça de Deus, querido, não por mérito seu, mas pela bondade de Deus. Nós estamos debaixo da graça de Deus por causa da bondade de Deus. Essa igreja vai lotar, querido, não porque o pastor é legal, mas porque Deus é legal, porque Deus é bom. Por isso que eu falo com tanta propriedade que essa igreja vai lotar. Não porque eu sou um bom pastor, porque eu tenho um bom pastor na minha vida. Não porque é mérito meu, não é mérito de ninguém aqui. Por isso que essa igreja vai lotar, porque Deus é bom e vai dar as pessoas para nós. A graça de Deus, querido, ela é gratuitamente dada por Ele. A graça ela é gratuitamente dada com Ele, mas muitas pessoas não recebem automaticamente e não experimentam automaticamente essa graça de Deus da sua vida. Você entendeu isso? A graça ela é gratuitamente dada por Deus, mas quantas pessoas não recebem automaticamente e não experimentam essa graça de Deus na sua vida? Marca isso. Nós precisamos experimentar essa graça de Deus que é dada gratuitamente para nós, por nós. Um sinal que mostra que nós muitas vezes não estamos andando debaixo dessa graça de Deus o tempo todo, é quando nós buscamos a Deus somente em momentos de crise na nossa vida. Quantas pessoas que vêm para a igreja só quando estão passando por um momento de dificuldade? Quantas pessoas buscam a Deus só no momento de tribulação? Pessoas que ainda não entenderam que ela pode ter acesso direto a essa graça de Deus o tempo todo. Ou seja, muitas pessoas estão buscando a Deus somente naquele momento de doença, somente naquele momento de desemprego, somente naquele momento de dificuldade com os filhos, somente naquele momento difícil da vida, é que ela busca a Deus. Ele está dizendo, 99% da minha vida eu resolvo sozinho. Ou seja, 99% dos meus problemas eu resolvo sem a ajuda de Deus. Ou seja, ela vive o tempo todo da sua vida, ela trabalha, ela estuda, ela casa, ela faz tantas coisas da vida dela. Ou seja, então toda a minha vida eu controlo. Agora, quando tem um problema, não, aí eu preciso de Deus. Ou seja, 99% da vida dela, ela vive sem a dependência de Deus. Agora, quando aparece um problema, ela assim, só vai precisar de Deus nos momentos de luta, no momento de crise. Ou seja, nós precisamos aprender, queridos, a viver uma vida inteira de graça. Uma vida de graça. Não apenas enquanto nos encontramos em momentos de luta, dificuldade ou de crise, mas sim o tempo todo olhando para Deus, o tempo todo agradecendo a Deus. Estou trabalhando, glória a Deus. Agradeço a Deus. Está tudo indo bem na minha vida, glória a Deus. Preciso ir na igreja agradecer a Deus, preciso estar na cela agradecendo a Deus. Ou seja, irmão, saber que todo o tempo, todo o ar que eu respiro, irmão, você sabia que você está aqui hoje porque você tem vida? Sabia que você está respirando porque pela graça de Deus, Deus colocou ar para você respirar? Quantas pessoas falam que Deus não está se movendo na vida dela? Como não está se movendo? Quantas pessoas falam assim, mas eu não vejo Deus se mover na minha vida? Como não, querido? Você está respirando, não está? E se Deus retirar agora todo o ar que está aqui, o que vai acontecer com você? Morre. Agora, como você fala que Deus não se move na sua vida? Se Deus se move na vida do pastor, se move na vida do fulano, do ciclano, na minha vida nada acontece. Pense. Se na sua vida nada acontecesse, você não estaria respirando agora. Porque Deus poderia retirar o ar de você.
Quem já passou por crise de falta de ar aqui sabe o quanto que o ar faz falta. Quanto que é importante o ar. Né? Eu que o diga, porque eu tenho uma alergia à poeira. E quando eu estou num ambiente de muito pó, passou 10, 15 minutos, já começa a me dar falta de ar. Aí eu tenho que recorrer rapidinho a uma bombinha ali para voltar o ar e minha respiração voltar ao normal. Então você saber assim, se nós estamos respirando, querida, porque Deus está se movendo na tua vida. Então em todo o tempo, em todo o seu fôlego que você respira, todo o seu pensamento, tudo em você tem que estar, saber que você está debaixo da graça de Deus. Nós vivemos o tempo todo debaixo do favor de Deus. Nós só estamos aqui, querido, por causa do favor de Deus. Você só trabalha por causa do favor de Deus, sabe? E às vezes eu vejo pessoas que não conseguem enxergar e reconhecer isso. Acham que tudo que faz é por seu esforço próprio. Não, é o meu trabalho, é minha célula, é minha igreja, é minha família, é meus filhos, é o meu carro, é minha casa. E quantas pessoas não conseguem ver a graça de Deus, que se ela tem a casa, é porque Deus está providenciando a casa para ela. Se ela tem um trabalho, é porque Deus deu o trabalho. É porque isso, então tudo isso é baseado em cima de algumas coisas, são princípios da palavra de Deus na nossa vida. Nós vivemos, Mara, sempre em princípios. Sempre em princípios. E a graça de Deus é um presente da nossa vida. A graça, ela é um presente de Deus na nossa vida, o tempo todo. E nós precisamos entender esse presente, receber esse presente. Agora, para que esse presente realmente na nossa vida, ele se mova em todo o tempo, nós precisamos ter alguns princípios na nossa vida. E o primeiro princípio que nós colocamos aqui para acessar essa graça, é a fé. Ou seja, nós precisamos de fé na nossa vida. Em Romanos 5:1, você não precisa abrir, a Bíblia diz assim, Romanos 5, capítulo 5, versículo 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a fé é um princípio para acessar a graça de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Ou seja, sem fé, querido, é impossível você agradar a Deus. Você está numa igreja, está numa célula, você vir aqui à frente, pedir uma oração, ou seja, você dizimar, você ofertar a Deus e não ter fé que Deus vai mover na sua vida, é você não receber a graça, é você não viver debaixo dessa graça. Ou seja, é você não agradar a Deus. Ou seja, eu faço, eu vou, mas isso cansa, isso dá trabalho, isso às vezes é impossível. Ou seja, isso é falta de fé. Então nós agradamos a Deus quando nós confiamos nisso. Existem pessoas que acham que a fé e a graça são coisas distintas. Ou seja, a fé e graça são coisas contraditórias uma à outra, ou seja, são coisas distintas. Ou seja, é como um avião. Se a pessoa achar que ela pode levantar voo no avião precisando apenas de uma asa. Você acha que um avião consegue voar só com uma asa? Não consegue. Então a fé e a graça, elas andam juntas. Então, para a pessoa realmente receber a fé, a graça de Deus na vida dela, ela precisa exercitar a fé. Sem exercitar a fé, você não consegue sentir a graça de Deus sobre a tua vida, porque a graça de Deus, a fé, ela é algo que impulsiona você a viver debaixo da graça, querido. Por quê? O que é debaixo da graça? Mesmo no momento difícil, quando você tem fé que Deus vai solucionar o seu problema, você tem o quê? Paz. Paz. Por isso que aqui em Romanos está dizendo, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus. Então uma pessoa que tem fé,
ela tem paz em viver sabendo que ela está debaixo da graça de Deus pela fé. Não, eu estou debaixo da graça de Deus pela fé. Eu sei que o momento é difícil. O momento que eu estou vivendo da minha vida é complicado, é difícil, é desemprego, é crise, é algo que eu não vejo, mas eu tenho fé que isso vai passar. Então eu estou debaixo da graça e eu tenho paz. Então você consegue viver em paz, querido. E fazer as coisas de Deus e se envolver com as coisas de Deus. Isso que a pastora falou aqui agora há pouco. Nós passamos por um momento muito difícil da nossa vida alguns anos atrás. Mas a graça de Deus na nossa vida, a fé que Deus ia mudar aquilo, é que nos fez romper e que nos fez chegar aonde nós estamos chegando e ver realmente que em todo o tempo, querido, em todo o tempo, a graça de Deus se manifesta em nós. A graça se manifesta num momento de muita alegria na sua vida, de muita abundância na sua vida, mas ela se move também no momento de dificuldade. Por isso que o apóstolo Paulo disse: eu aprendi a viver. Quem está debaixo da graça, querido, ele aprende a viver no momento de escassez ou no momento de muita fartura. Em todo o tempo. Eu aprendi a viver, o Paulo diz. Então, em todo o tempo, eu agradeço a Deus e dou graças a Deus por tudo. Ou seja, não há nada que me para. Paulo diz assim: não há nada que me paralise. Não há nada que me impeça de estar fazendo a obra de Deus. Não há nada que me impeça de pregar a palavra de Deus. Não há nada que me impeça de fazer algo para Deus. Não há nada que me impeça, nada. Ou seja, depois ele fala lá em Romanos mesmo, ele fala: nem altura, nem profundidade, nem os anjos, nem os demônios, nada pode me afastar do amor de Deus. E o amor de Deus é o quê? A graça. Então Paulo diz assim: mesmo no momento difícil, eu estou debaixo da graça, eu faço a obra, eu vou batalhando, eu prego, eu faço, debaixo da graça. Mesmo no momento difícil eu vou, no momento feliz eu vou. Ou seja, querido, você não se move. A sua vida não é como um gráfico de um eletrocardiograma que é todo cheio de risquinho na batida do coração ali. Não, o seu elétrico realmente ele vai numa ascendente. A sua vida tem que ser uma ascendente para Deus. Então, se você começou, por isso que Jesus fala: aquele que colocou a mão no arado, que não olhe para trás. Ou seja, é só ir para frente. É numa subida, é rompendo a cada dia, mesmo com dificuldade vai. Por isso que é em fé, é rompendo em fé. A nossa vida é rompendo em fé, né? Rompendo em fé. Se o mar não se abrir, nós vamos passar por cima da água. Ou seja, se mesmo que o mar não se abra, nós vamos andar por cima como Pedro andou, como Jesus anda, por cima das águas. Ah, toda vez não, só vou, aí, não, o mar abriu, agora eu posso passar. E se o mar não abriu? Nós vamos andar por cima dele, isso é fé. Porque a graça de Deus ela é abundante o suficiente para a nossa vida, querido. Então isso é graça. Como acessar a graça de Deus? Primeiro ponto, tenha fé. Não se limite. Não se limite naquilo que Deus possa fazer na sua vida. Mergulhe de fato. O segundo ponto, o segundo princípio que nós precisamos, além da fé, é o conhecimento. Você precisa ter o conhecimento. Em 1 Pedro 1,2, você só marca. Não precisa abrir para nós ganharmos tempo. 1 Pedro 1,2 diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós também acessamos a graça de Deus pelo conhecimento dele. Aí algumas traduções dizem que a palavra conhecimento ela vem do grego. E aqui, em uma das traduções para ela, de conhecimento, ele fala de ser pessoal. Ou seja, você conhecer não apenas de um modo intelectual as coisas de Deus, mas viver. Como nós conhecemos uma pessoa pessoalmente? É convivendo com ela. Como você pode conhecer Deus, querido? É você se relacionando com Ele. Conhecer a Deus, querido, você não pode conhecer a Deus só de ouvir falar, mas você precisa conhecer a Deus e com Ele caminhar. E quando você começa a conhecer a Deus, querido, você sabe da vontade dEle.
Você sabe da vontade dele. Quando você está fazendo algo errado, você sabe que está desagradando a ele. Quem conhece a Deus de fato, quem conhece os princípios de Deus, quem anda na palavra de Deus, sabe, não precisa o pastor falar que você está errado. Não precisa o pastor, o discipulador, o líder falar que você está cometendo algum erro. Não, não vai por esse caminho, não vai para o outro. Quando nós conhecemos Deus pessoalmente, conhece o relacionamento com Ele. Quando você conhece, você acessa a graça dEle. E você sabe que o conhecimento de Deus não é simplesmente algo vazio, mas sim um conhecimento do quê? Da sua própria natureza. A natureza de Deus. A natureza de Deus, quando você conhece, você começa a explorar, ou seja, a multiplicação da graça de Deus vem sobre as nossas vidas. Ou seja, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu recebo a graça dele sobre a minha vida. Não é algo vazio, Mar. Então você vai se aproximando, você vai se aprofundando no conhecimento de Deus. E quanto mais você se aproximando no conhecimento de Deus, de lendo a Bíblia, orando, estando na célula, buscando obedecer, conhecendo Ele, sabendo qual que é a vontade dEle para a sua vida, mais a graça dEle vai se manifestando em nós. Então, querido, não tem como você acessar a graça de Deus sem você conhecer. É como um relacionamento com uma pessoa, você que é casado com seu marido, sua esposa. Quanto mais você for se conhecendo um ao outro, mais vocês foram vendo o quanto que ela é graciosa para você. O Antônio falou ontem, né? O Antônio falou que quando ele casou, né? Com a Fátima, né? E eles conheciam ela, né? Porque chegaram a casar até no conhecimento. Mas quando eles casaram, na primeira manhã que ele acordou, ele falou para mim ontem isso aí, até coloquei na mensagem. Na primeira manhã que ele acordou, a Fátima veio com aquele café, ele levantou, foi para a cozinha, tinha aquele café montado com bolo, com pão, com aquilo tudo. Mas o Antônio falou assim: Fátima, eu não tomo café de manhã. Então a partir do casamento ali, então a Fátima levantou, mas o Antônio não tinha o costume, ela não sabia ainda, ela não tinha passado uma noite com o Antônio, não tinha acordado uma noite e uma manhã com ele ainda. Então ela não conhecia ainda totalmente o Antônio, mas a partir daquela primeira noite, começaram a ter uma intimidade. A partir daquela primeira manhã que ela levantou, ela pensou que ia fazer algo para agradar ele. Não, vou fazer um bolo, vou fazer o café. E ele acordou de manhã, aquele café colocado. Ele falou: Fátima, eu não consigo comer de manhã. Eu não consigo tomar café da manhã. Então ela conheceu a vontade do Antônio. Na outra manhã, o que aconteceu? O Antônio levantou, ela conhecendo o Antônio, já não tinha mais o cafezinho lá. Porque eu sei que o Antônio não gosta de café da manhã. Ele não toma o café da manhã. Por que eu vou fazer isso então, se não é da vontade dele? É a mesma coisa com Deus, querido. Você não pode fazer algo para Deus que Deus não goste. Então, mas como você vai saber que Deus não gosta? Né? É só, né? Isso até me lembrou uma pregação antiga do pastor Aloysio, né? Pessoas querem fazer bolo de chocolate para Deus, mas Deus não gosta. Então, eu falo assim, mas eu conheço a Deus. Agora eu conheço a Deus. Não de ouvir falar, mas de com Ele andar. Então eu sei, para acessar a graça de Deus, eu sei o que eu faço para agradar a Deus. Amém, queridos? Então você vai, através do conhecimento, você vai acessando a graça de Deus, e quanto mais você vai acessando a graça de Deus, mais o conhecimento de Deus, você vai recebendo a natureza dEle e sabendo. E é engraçado, querido, que quando você começa a conhecer a Deus, mais a tua natureza vai se assemelhando a Deus. Né? É engraçado. E é por isso que Deus fala que num casamento são duas pessoas que se tornam um. Por quê? Porque a natureza da pessoa parece que fazer parte de nós também. Né? Numa família. Aí vem os filhos. A natureza do pai e da mãe, o ritmo da casa, o jeito deles fazer, o jeito deles arrumar, o jeito de fazer, então vai se assemelhando a casa. Eu vejo agora a Bia, né? Bia casou, né? Faz agora um mês e pouquinho. Então ela tá ditando lá a casa dela, da natureza que ela saiu de casa e víamos nós fazer, ela está fazendo.
É ou não é? Ela junto com o Fábio lá agora, e o Fábio trazendo algumas coisas da casa dela, agora os dois juntando a natureza que ela tinha da nossa família, com a natureza da família do Fábio, agora estão se juntando e vão formar agora um novo ritmo de vida, uma nova natureza, que quando os filhos deles nascerem, vão estar recebendo aquela natureza do pai e da mãe. É a mesma coisa nós com Deus, quanto mais nós convivemos com Deus, quanto mais você ouve a Deus, quanto mais você caminha com Deus, mais a natureza de Deus se manifesta na tua vida. É por isso que às vezes você está em algum lugar, as pessoas falam, você é crente, né? Ah, eu sabia que você era crente. Eu sabia que você era crente. Comecei a observar você. Isso acontece no trabalho. Acontece às vezes quando você está no consultório médico, quando você está em algum lugar, que as pessoas não te conhecem, mas elas falam assim, você é crente, né? Dona Zé, a senhora é crente, né? Ah, eu percebi que a senhora era crente. Por quê? Porque a natureza de Deus começou a se manifestar de uma forma automática na vida dela. Então essa é a graça de Deus. Então a graça de Deus se manifesta assim, querido. Você conhece mais a Deus, a natureza dele se manifesta e as pessoas começam a observar. Outra coisa é humildade. Outro princípio é humildade. Humildade. A humildade, querido, é outro aspecto que nós, princípio que nós acessamos a graça de Deus. Em Tiago 4:6 diz assim: antes ele dá a maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém, querido? Então ele está dizendo aqui que outro princípio para acessarmos a graça de Deus é da humildade. Se ele dá mais graça para nós, através da humildade, o fato é o seguinte: Deus, a partir do momento que Ele vai dando para você, a humildade, querido, deixando ali um pouco de lado, ela fala muito em dependência. Quando Deus fala de humildade aqui, Ele não está falando para a pessoa viver de uma forma humilde agora, né? Como algumas pessoas falam, né? Não, vende tudo que tem, vive uma vida humilde, uma vida bem assim, não fica apego a bens materiais, agora você vende tudo, vai andando assim agora numa casinha ruinzinha, um carrinho bem ruinzinho, vai andando a pé, mostra que você é humilde. Não é essa humildade que Deus fala. Deus fala de humildade, aqui Ele fala assim, Deus resiste ao soberbo. O que é? Porque Deus quer que nós sejamos dependentes dEle. Sendo humildade aqui, se humilhar, Ele fala assim, um papel de humilhação é o seguinte: eu dependo de Deus. Para estar ministrando para os irmãos aqui, querido, eu não posso subir aqui e falar, não, pode deixar que eu faço, deixa que eu arrebento. Não, eu dependo de Deus. Saber que para ministrar essa palavra, querido, eu orei, fui dormir tarde, orando, buscando, preparando, porque Deus, o que o Senhor quer que eu fale? Como é que eu vou estudar isso aqui? Como eu vou preparar? Deus me orienta, quando eu subir lá em cima, que eu possa ser boca do Senhor ali, dependendo totalmente de Deus, querido. Não daquilo que eu sei, não daquilo que eu posso, não daquilo que eu estudei, não daquilo que eu faço, não, mas dependência de Deus. Então o que Deus fala aqui quando nós falamos humildade? É você saber que você sozinho, você não pode nada. Você na sua própria força, como nós pregamos aqui algum tempo atrás, maldito o homem que confia no homem, na força do seu próprio braço, mas bendito é aquele que vive na dependência de Deus, sabendo que tudo que ele pode, tudo que ele faz é dependência de Deus. Então Deus aqui, quando Ele fala assim, quando Ele vê que você pode resolver as coisas, e você não ora, você não busca a direção dEle, você não busca um conselho de um pastor, você não busca um conselho do líder, você não busca nada, você vai resolvendo do jeito que você quer. Não sei, eu vou fazer, eu vou pegar isso, eu vou desenvolver, eu vou fazer, e não ora, não busca compartilhar com o pastor o que você vai fazer, e você não busca conselho dos mais velhos na igreja, não busca conselho de ninguém. Aí Deus faz o seguinte: tá bom, você faz, tá bom, então faz. Você não orou, você não buscou conselho com as autoridades espirituais que Deus colocou sobre a tua vida, você foi fazendo, aí deu errado. Por que dá errado? Aí Deus fala: eu não fui consultado,
você não orou, você não buscou. Então quando Deus fala assim, que Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo, é exatamente isso, querido. Não viva na dependência daquilo que você sabe, daquilo que você faz, daquilo que você pode, mas viva naquilo que Deus pode fazer na tua vida. Em cada passo que você dá, que você for dar, dobra o seu joelho, fala com Deus. Deus, me ajuda. Eu estou com um projeto, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Coloque diante de Deus. Converse com a sua liderança, converse com o seu pastor. Coloque para ele o que você vai fazer. Eu tenho procurado orientar muitos irmãos a respeito disso. Quando eu vejo que algum irmão chega para mim já com uma decisão tomada, eu falo, mas você já decidiu isso? Está decidido? Então... E às vezes algumas pessoas chegam para mim e falam assim, pastor, ora por mim, porque eu já fui fazer isso, tal. Eu falei, vou orar por quê? Você já fez. Eu oro quando você vai apresentar alguma coisa para mim, que você está com desejo de fazer, e aí nós podemos orar. Mas se a pessoa já veio com a decisão tomada, não tem como orar, querido. Não tem como orar. Por isso que eu falo, você vai tomar uma decisão, você vai fazer isso? Faz o seguinte, traz antes, vamos orar junto. Vamos colocar diante de Deus, saber se isso realmente é a vontade de Deus, se é assim que Deus quer. Aí nós vamos orar e vamos ver, realmente Deus é assim mesmo. Mas quando as pessoas já decidem o que vão fazer, já decidiu. O que vai fazer? Como é que Deus vai interferir numa coisa que você já decidiu? Nós temos algo que se chama livre-arbítrio. Deus não interfere em decisões que nós tomamos. Deus pode interferir naquilo que nós colocamos para Ele, diante dEle. Aí Ele pode interferir. Aí Ele pode interferir. Por que o Zé falou aqui? Não, os irmãos, falei com os irmãos oraram por mim. A partir do momento que os irmãos oraram por uma aposentadoria para o Zé, aí Deus pôde agir. Se ele não tivesse trago, ou não tivesse orado, colocando diante de Deus, o advogado falou que vai sair em janeiro, mas eu estou precisando da aposentadoria agora. O senhor pode intervir para mim nessa situação? Se ele não tivesse feito isso, sabe quando que ele ia aposentar? Quando o advogado decidisse a colocar, ou quando o diretor do INSS resolvesse pegar na gaveta dele lá, isso poderia demorar janeiro, podia demorar outro janeiro. Quantas pessoas estão dependendo da aposentadoria aí já fazem quantos anos? 5, 6 anos e não sai. Por quê? Porque não coloca diante de Deus, está colocando diante de quê? De um advogado ou de alguém. Mas primeira coisa que nós precisamos fazer, querido, aí Deus fala assim, no momento em que você diz, eu vou resolver isso sozinho, Deus responde, vai em frente. Vai em frente. Mas o humilde é aquele que diz assim, e reconhece que precisa de Deus. Eu preciso de Deus. Como eu falei aqui para os irmãos, eu tenho um sonho de ver essa igreja lotada, com 2 cultos, mas eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso que Deus trabalhe na minha vida. Eu preciso que Deus me dê estratégia, que Deus me dê algumas coisas para fazer aqui. Me abre a mente em alguma coisa que eu ainda não captei, para que essa igreja venha a romper. Mas eu preciso de Deus. Eu não posso fazer na minha força. Eu não posso chegar aqui simplesmente e falar, não, já plantei 3, 4, 5 igrejas. Eu sei como é que faz. Se eu fizer isso, aqui não vai sair do lugar. Mas eu reconheço que eu preciso de Deus. Eu tenho que falar, Deus, me ajuda. E você precisa fazer isso também, querido. Ser humilde, saber que eu não posso, você não consegue. Então, amado, qualquer coisa que você for fazer, tenha humildade de levar essa situação diante de Deus. Tenha humildade de chegar nos seus pastores, de chegar no seu discipulador, nos seus líderes e falar, me ajude em oração nesse projeto. Me ajuda. Aí sim Deus vai poder agir. É um negócio... Algumas pessoas pensam que a humildade é ousadia,
se contradizem, né? O que contradiz a humildade, querido, é a arrogância, não é a ousadia. Eu não estou dizendo aqui para você não ser ousado. Quando eu falei aqui, não, eu sou ousado, estou falando assim, eu sou ousado. Aí eu usei da minha ousadia, nós vamos ver essa igreja com 2 cultos, lotada. Isso não é ser arrogante, é ser ousado. A ousadia não faz mal. Quando Josué e Caleb falavam assim, não, nós vamos... Quando aqueles espias foram visitar a terra, espiar a terra, aí Josué e Caleb vieram com o quê? Com um diagnóstico ao contrário dos outros. Ele falou, não, nós vamos entrar e nós vamos conquistar a terra. Ele não estava sendo arrogante, ele estava sendo ousado, porque Deus já tinha confirmado no coração deles que eles iam herdar aquela terra. Então Josué e Caleb, eles foram ousados ali. Então, querido, ser ousado não é que você não está sendo humilde. Ser ousado em dizer, não vou começar um trabalho, Deus me deu direção, nós já orei e Deus vai fazer, nós vamos começar agora um novo projeto de vida, nós vamos mudar, ou nós vamos fazer uma coisa, sei que Deus vai romper, você já orou, tem certeza que Deus fez isso, então você está sendo ousado agora. Eu vou conquistar uma casa o ano que vem. Eu creio que eu vou conquistar uma casa nova o ano que vem. Então você está sendo ousado usando a sua fé, não sendo humilde. Ousadia, quem é ousado na dependência de Deus, Deus cumpre a palavra dele, como Josué e Caleb. Então, mas é isso que nós precisamos, querido. Agora, uma coisa é ter o entendimento da graça e outra coisa é saber aplicá-la. Será que a graça nos isenta de sermos responsáveis naquilo, querido, agora? A graça não nos isenta das responsabilidades que nós temos diante de Deus. Ou seja, nós precisamos ter o quê? Em Efésios 2:8 está dizendo assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, debaixo da graça agora não quer dizer que nós seremos, não nos dá uma irresponsabilidade, não, estou na graça. Não, deixe que Deus faz, estou na graça, estou vivendo pela graça. Não, viver pela graça é uma coisa, mas ela não nos isenta das nossas responsabilidades. Ou seja, estou na graça, então na graça de Deus que eu preciso. Um exemplo aqui, eu preciso de um trabalho, de um emprego, eu preciso orar. Segunda-feira, às 6 horas da manhã, tem que estar orando aqui, é uma responsabilidade minha. Eu estou desempregado, eu não estou na graça. Deus já prometeu um emprego para mim esse ano, estou na graça, vou esperando, vai na graça, querido. Vai esperando aqui na graça, alguém vai na tua casa, vai bater lá e vai te dar um emprego numa Volkswagen, numa GM, sem você preparar um currículo, sem você orar, sem você ir lá levar, sem você realmente se colocar. Vai pela graça, vai vendo pela graça se você vai conseguir alguma coisa na sua vida. Não, pela graça Deus vai me dar uma casa no ano que vem. Vai pela graça, vai, não economize, não ore, não faça um planejamento para ver se você conquista. Não conquista. Viver pela graça não nos isentam das nossas responsabilidades. Então, estou na graça, estou desempregado, estou na graça. O que eu tenho que fazer? O pastor está pedindo para orar segunda-feira de manhã. Eu sou responsável, então, pela graça de Deus, eu vou levantar, vou orar. Estou na graça, vou procurar um emprego agora. Vou sair da oração, vou começar a preparar um currículo, vou começar a procurar pessoas, vou visitar alguém, vou fazer. Estou pela graça, vou conquistar as coisas. Então, querido, não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. Ou seja, isso implica também o quê? Nas coisas de Deus, nas obras que nós fazemos para Deus. Não que as obras vão nos levar à salvação, mas nós somos salvos para quê? Para fazer as obras agora. Ou seja, nós vamos evangelizar, essa igreja estou pela graça, essa igreja vai lotar em 2 cultos. Vou pela graça só. Se eu não fizer um trabalho aqui de evangelismo, se eu não visitar, se eu não plantar as casas de paz. Às vezes eu falo toda semana para o líder, você já fez a casa de paz? Você tem casa de paz? Ainda não, pastor. Líder, mas sua célula, minha célula está com problema, não vem pessoas. As pessoas que vêm, às vezes faltam. Querido, mas você fez casa de paz? Não. Querido, então vai pela graça, para ver quando é que a sua célula vai crescer. Nunca. Se você não começar a se mexer, se você não começar a pegar os visitantes que vêm na igreja, não começar a pegar o endereço delas e começar a ir atrás delas, fazer uma casa de paz, estar lá 7 semanas trazendo visitantes, sabe quando sua célula vai romper? Nunca.
Se você vai falar toda semana, nós vamos, olha pela minha célula que está com problema. Mas querida, casa de paz, quantas casas de paz você está fazendo? Nenhuma. Passa de um mês, quantas casas de paz? Nenhuma. Ah, minha célula está com quantas casas de paz? Nenhuma. Sabe quanto você vai passar 10 anos? Nenhuma. Então, querido, essas obras fazem parte, não que as obras vão nos levar a alguma coisa, mas nós somos salvos para as obras. Nós precisamos fazer Filhos da Paz, precisamos fazer evangelismo, precisamos fazer panfletagem, precisamos ir atrás das pessoas, precisamos orar, precisamos buscar. Então as obras fazem parte daquelas pessoas que estão trabalhando para Deus. Ou seja, não é as obras que nos justificam, não é pelas obras que nós somos justificados, mas o texto diz que devemos nos aplicar às boas obras. Aplicar as boas obras. Ontem eu usei um exemplo, né, de alguns líderes lá do Vila Vitória, né, e que tinha acontecido algumas coisas, e aí eu usei um exemplo nosso, né, de algumas coisas que tinham acontecido aqui. Eu falei, tem como Deus não honrar esse líder? Falei para ele, tem Deus como Deus não honrar esse líder? Está se envolvendo praticamente a semana inteira, tem o seu trabalho, às vezes tem que deixar o seu trabalho, fechar o trabalho, para fazer evento com os meninos, fazer uma coisa, fazer outra, você vê o envolvimento praticamente a semana toda. Eu falei, tem como Deus não honrar? Tem como essa célula não crescer? Tem como não acontecer alguma coisa? A semana inteira envolvido com as coisas, daqui a pouco vai crescer, vai romper. Como? Pela graça, pelas obras. Não que as obras vão levar à salvação, mas foi feito para isso, nós somos salvos para isso. Então isso que eu vejo, querido, é algo que nós precisamos colocar na nossa mente. Deus está debaixo da graça, mas isso não isenta das suas responsabilidades. Líder, a sua célula está debaixo da graça, mas você tem que ser responsável na sua liderança. Você precisa fazer seus eventos na célula, você precisa correr atrás das pessoas, junto com as pessoas da célula. Você que está numa célula precisa ajudar seu líder. As coisas não vão acontecer se você não se mexer. As coisas não vão acontecer se nós não nos mexermos, que é responsabilidade nossa. Os anjos queriam fazer isso, mas Deus deu a oportunidade de nós fazermos as obras aqui na terra, no lugar dos anjos. Isso é graça, nós precisamos invocar isso. E outra coisa que, para encerrar, há um ensino popular na igreja que diz que por causa da graça todos os nossos pecados já foram perdoados. Vírgula. Você não tem mais que se arrepender porque já foi perdoado. O ensino também diz que o Espírito Santo nunca te convencerá do pecado, que só isso mostra a você que você é justo. Hoje nós somos justificados, mas uma coisa não é porque nós já fomos justificados uma vez que nós vamos continuar vivendo agora na prática do pecado. Nós somos justificados pela morte de Jesus Cristo na cruz, mas nós temos que viver uma vida em santidade. Amém, queridos? Quem vive na graça, vive em santidade. Mas em Apocalipse ainda é verdade que se nos arrependermos dos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Isso não é um verso de jugo, não é um verso de peso, mas uma promessa que libera, que vem nos abençoar. Ou seja, o arrependimento é uma preparação profética. Deus está preparando para algo melhor. A graça a graça não torna as obras necessárias. A graça torna as boas obras possíveis. A graça não torna a obediência desnecessária, mas a graça torna a obediência possível. Vocês entenderam? Então, para nós recebermos, estarmos debaixo da graça, precisamos viver uma vida de obediência. Não pense que agora, porque a graça está sobre nossas vidas, vivemos o tempo da graça, nós podemos andar pecando, fazendo coisa errada, porque nós estamos na graça. Não. A graça, ela nos torna possível a obediência. É pela graça que nós conseguimos obedecer a Deus. É pela graça que nós conseguimos fazer as obras para Deus. É pela graça, somente pela graça. Porque algumas pessoas estão dizendo assim, estou na graça. Agora eu posso fazer tal coisa que eu estou na graça. Aí Deus vem e perdoa. Aí cada semana que vem peca de novo. Estou na graça. Aí vai, perdoa. Jesus Cristo é um advogado fiel e justo para perdoar.
aí você vai, peca de novo. Aí a semana que vem, aí você vai diante de Deus, vai, pede perdão. Semana que vem está na mesma tá na mesma prática. Ah, não, vou me arrepender, Deus vai e perdoa. Calma, querido, não é assim não. Nós somos salvos através da graça. A graça está sobre as nossas vidas, mas para que nós possamos conhecer a Deus e viver uma vida agora em obediência ao quê? A Deus. A Deus. Essa história de uma vez salvo, sempre salvo, cuidado com isso, querido. Cuidado que isso, uma vez salvo, sempre salvo, sim. Por quê? Porque Jesus Cristo na cruz, pela obra da crucificação, Ele nos deu o direito à salvação. Mas a partir do momento que Ele deu o direito à nossa salvação, que eu conheci a Deus, eu tenho que conhecê-lo mais e a natureza de Deus tem que fazer parte de mim. Ou seja, se a natureza de Deus agora faz parte de mim, eu vou viver uma vida de masturbação, eu vou viver uma vida agora de traição para minha esposa, eu vou viver uma vida agora de pornografia, eu vou viver uma vida agora sei lá, imagine qualquer tipo de pecado aí, querido. A Bíblia diz que a partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, a minha natureza foi transformada. Eu recebo eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova vida. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo com uma nova natureza em Cristo Jesus. Agora essa historinha aqui, não, você pega hoje, vai, lava a mão e volta e vai orar pelos outros e vai pregar, e sem saber que isso vai trazer uma consequência na minha vida. Sabe de uma coisa, querido? A graça não nos isentam das nossas responsabilidades. Eu continuo sendo responsável pelos meus atos. E se eu errei, vai ter uma consequência do erro. Se eu errei, vai vir uma consequência do erro. Davi era um homem que estava debaixo da graça de Deus. Davi, ele vivia de graça, debaixo da graça. Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus. Mas um dia ele errou e trouxe consequência para toda a sua geração, para toda a sua família, por causa de um erro dele. Então, querido, existem a graça de Deus, é exatamente isso. A graça não torna a obediência desnecessária, mas a graça torna a obediência possível. A graça não torna as obras desnecessárias, a graça torna as obras possíveis. Então, querido, é possível sim você fazer as obras para Deus. É possível sim você viver em obediência a Deus. Compreenda a graça de Deus, querido, e que nós possamos viver a plenitude dessa graça em nossas vidas. Amém? Compreendendo a graça de Deus, nós conseguimos viver a plenitude dela nas nossas vidas. Não vivemos mais debaixo da lei, vivemos debaixo da graça. Mas Jesus Cristo veio e falou o seguinte: hoje vocês vivem debaixo da graça, mas não quero que vocês abandonem a lei. Que vocês continuem exercitando. Sabe por quê? A graça. Você sabe que a única coisa que a graça faz, querido, para nós, é que nos facilita a viver debaixo da lei. Porque a lei, ela fica fácil. Porque a graça, ela traz junto com ela algo muito precioso, que são os frutos do Espírito Santo. Eu não estava na pregação, mas acho que eu vou ler para os irmãos aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu só vou me encerrar, eu só queria... O que a graça traz sobre nossas vidas é algo muito precioso. É o Espírito Santo em nós. E quando você vive vivendo pelo Espírito Santo,
Eu quero ler aqui em Gálatas 5,16, vou ler bem rapidinho para nós encerrarmos. Nós vamos cair exatamente nisso aqui. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está mais debaixo da lei. Porque as obras, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Nós lemos no começo que a lei veio de Moisés e a graça veio através de Jesus Cristo. Agora, se você está no Espírito, que é a graça de Deus, você não está debaixo da lei. Por quê? Por quê? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, ira, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais pecados não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Irmãos, quem está debaixo da graça, ele manifesta o fruto do Espírito, que é o amor, que é o gozo, que é a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei, mas a graça. Agora, quem pratica ainda as obras da carne, está debaixo da lei. Então, se você quiser estar debaixo da graça, você precisa praticar o quê? Aquilo que o Espírito Santo coloca no teu coração, que são coisas boas, que não existe lei para isso. Você nunca vai ter errado se você amar alguém, para você ter paz, você fazer as coisas manifestando os frutos de Deus na vida de alguém. Mas se você ainda continua praticando prostituição, lascívia, impureza, briga, bebedice, glutonaria, aí você volta para a lei. Nós só vivemos debaixo da graça quando nós abandonamos o pecado. Se você volta a praticar o pecado, você volta a estar debaixo da lei. E você vai ser punido por isso. Agora, se você está debaixo da graça, o fruto do Espírito Santo se manifesta na tua vida e você vive uma vida que não está debaixo da lei. Por que eu preciso da lei? Quando eu dou aula no curso pastoral, eu falo o seguinte. Eu sempre falo o seguinte. Quem daqui passa na Avenida do Estado preocupado com o radar? Quem aqui, irmãos, quem aqui passa na Avenida do Estado preocupado com o radar? Pode levantar a mão, fica tranquilo. Sabe por que você fica preocupado? Porque você está debaixo da lei. Que você precisasse estivesse debaixo da graça, você sabe que ali é 70 por hora, 60, e você não precisa preocupar com o radar. Eu passo na Avenida do Estado de boa, cantando, subiando, ouvindo louvor. Eu não estou preocupado com o semáforo, porque eu estou debaixo da graça de Deus, e eu sei que ali é 60. Então a lei para mim não me pune. A lei não pode me punir. A lei não pode te punir, sabe por quê? Porque você está debaixo da graça, e quem está debaixo da graça não pratica tais coisas, não vai andar 70. Se eu sei que ali é 60, eu vou andar 60. Não é por causa da lei, é por causa da graça. Ou seja, eu não tive que estar preocupado com a lei. Agora, se você está preocupado todo o tempo, se você pecou ou não pecou, é porque você ainda está vivendo na lei, querido. Porque quem vive na graça não está preocupado com a lei. Você não pode estar preocupado com a lei se você vive na graça. Agora, como acessar a graça? É tendo fé. É tendo conhecimento de Deus. É tendo humildade. Ou seja, e isso nos faz acessar a graça de Deus e você vive uma vida de paz, tendo a certeza da salvação. Aí eu posso dizer, uma vez salvo, sempre salvo, porque eu vivo debaixo da graça de Deus. Amém? Queria que você ficasse de pé. Vamos orar em nome de Jesus.